Fala aí, galera. Vamos começar hoje o nosso curso, né, sobre dinâmica. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a primeira e a segunda lei de Newton, ok? Então vamos conhecer um pouquinho aqui também sobre a vida de Isaac Newton. Então vamos lá, gente, ó, os princípios da dinâmica, né? Antes de falar no caso sobre dinâmica, eu queria falar um pouquinho aqui no caso sobre Isaac Newton, né? Que foi no caso o cientista que falou sobre os princípios da mecânica clássica e as três leis de Newton. E outros também, outras descobertas que ele fez também. Mas vamos ver aqui o seguinte, ó. Isaac Newton, no caso, nasceu em 1642, né, e faleceu em 1727. Esse aqui, no caso, era Sir Isaac Newton, inglês. Né? Aqui mostra, no caso, né, uma animação que supostamente é quando ele descobriu, no caso, a gravidade, onde tudo que sobe desce, quando a maçã cai na cabeça dele, debaixo de uma árvore. Vamos ver a cronologia no caso da vida de Isaac Newton. Olha só. Nasce no povoado de Woolsthorpe em 1642. Em 1661, ele é graduado na Universidade de Cambridge em matemática. Em 1665, a descoberta da lei da gravidade. 1669, tornou-se professor em Cambridge, professor de matemática. 1687, descoberta das leis de Newton. No caso que está falando do princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica, e a conhecida, no caso, princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Eleito membro do Royal Society em 1672. Em 1699, promovido para diretor da Casa da Moeda. Então ele teve cargos bem importantes, no caso, na época, não é isso? Em 1703, promovido presidente do Royal Society. Em 1704, publica a óptica. Então ele também teve muita contribuição na óptica geométrica. Em 1727, morre aos 80 anos. Então ele teve uma vida bem agitada, não é isso? Tá aqui, ó. Esse aqui, no caso, é um experimento dele sobre óptica geométrica. Isaac Newton foi conhecido, no caso, como o pai da mecânica clássica. E aqui a gente vai falar muito sobre ele quando falar sobre dinâmica. Ó, gente, seguinte. Ó. Isso aqui é uma frase dele, né? Se eu vir mais longe, foi por estar sob ombros de gigantes. No caso aí, ele está falando, eu acho que ele está citando aí, no caso, Galileu Galilei, porque muitas das descobertas de Isaac Newton, né, ele teve contribuição de cientistas, no caso, que vieram antes dele. Não é isso? E como aqui a gente vai falar de força, vamos explicar aqui mais ou menos o que é força, certo? Olha só, gente. A gente tem, no caso, um conceito que é força é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Ok? Olha só, gente, vê. O que é força? Se você pegar, no caso, um objeto, né, que ele está parado, e você fizer uma força nele, ele vai aumentar a velocidade. Então, produz aceleração. O mesmo acontece ao contrário. Se, no caso, ele vier em movimento e você fizer uma força no sentido oposto, né, a velocidade vai diminuir. Então, no caso, a força produz aceleração. O que mais, gente? Ó, a força também produz deformação. Por exemplo, se você pegar, no caso, uma latinha de refrigerante e você apertar ela, você está fazendo força. Então, você vai deformar o material. Então, causa também deformação. Imagine, no caso agora, que você está jogando bola. Alguém toca a bola para você e você vai tocar de volta. Então, quando você aplica essa força, você está mudando o sentido do movimento. Então, força, no caso, é a causa do movimento que produz aceleração, deformação e mudança de sentido. Beleza, galera? Vamos lá. Força resultante. Gente, força resultante. O que seria força resultante? Força resultante é uma força que substitui duas forças ou mais. Ok? Olha só, gente. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, né? Sobre força resultante. Força resultante, no caso, ela é
representado por FR, tá? E a unidade de medida de força no SI, que é o Sistema Internacional de Unidade de Medida, ele é o Newton, ok? Então, no SI, a unidade de medida é o Newton, em homenagem justamente a Isaac Newton. Exemplo 1 aqui, gente. Ó, o que eu tenho aqui? O seguinte. De acordo com as situações abaixo, representadas nas figuras, determine a intensidade da força resultante nos casos abaixo. O primeiro caso é esse aqui. Ó. Tem dois rapazes aqui, não é isso? E eles estão tentando puxar esse barco. E eles estão na mesma direção e mesmo sentido. Na aula de vetor, que tem também no nosso canal, essa aula de vetor, você vai perceber o seguinte, que quando eu tenho dois vetores na mesma direção e sentido, o ângulo de separação deles é 0 grau. Portanto, para você calcular a força resultante aqui, né, basta que você faça uma soma simples. Né? Então, o que é a força resultante? É você, no caso, ter uma força que vai substituir essa força F1 de 80 newtons e a força F2 de 100 newtons. Então, vamos calcular agora a força resultante. É uma soma simples. Então, a força resultante vai ser F1 mais F2, onde F1 é 80 e F2 é 100. Somando esses valores aqui, eu vou ter que a força resultante é igual a 180 newtons. Ok? Já na letra B, você tem duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Aqui é como se fosse um cabo de guerra, não é isso? Então é o seguinte, gente, ó. Eu vou criar uma força aqui que vai substituir essas duas. Então, lá em cima, na letra A, por exemplo, essa força de 180 N substitui as duas forças de 80 e de 100. Já abaixo, como está na mesma direção e sentidos opostos, veja que o ângulo de separação entre essas forças é 180 graus. Então, para achar a resultante, eu faço uma subtração simples aqui. Então, vamos ver aqui. Ó. F3, no caso, é 80 N. E F4, no caso, é 100 N. Está na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, eu faço uma subtração simples, F4 menos F3. Aqui. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar a força resultante, que é igual a 100 menos 80. Isso aqui vai dar igual a 20 newton. Essa aqui, no caso, é a força resultante. Nessa letra B. Já na letra C, você tem o seguinte aqui. Ó. As direções agora são perpendiculares. Essa força F5, desse rapaz aí que está de vermelho, ela forma um ângulo de 90 graus com essa força F6. Não é isso? F5 é igual a 80 newtons e F6, no caso, vai ser igual a 6 newtons. E o que ele vai pedir na questão é o valor da força resultante. Então, quando eu tenho, no caso, um ângulo de 90 graus, né, você vai usar o triângulo de Pitágoras, onde a força resultante, nesse caso, vai ser a hipotenusa. E o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vou ter força resultante ao quadrado, que é igual a F5 ao quadrado mais F6 ao quadrado. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Força resultante ao quadrado igual a 80 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Né? 80 ao quadrado vai dar 6.400. 100 ao quadrado vai dar 10.000. A soma disso aqui vai dar 16.400. Como ele está em potência, esse 2 aí, ele passa para o outro lado na operação inversa. Então, é a radiciação. Então, a força resultante é igual a raiz de 16.400. A força resultante é igual a 128 newton. Ok? Então, essa é a força resultante. Então, esse vetor, essa força de 128 newton, substitui as duas forças de 80 e de 100 newton. Ok? Já o quarto caso, que é a letra D, você tem um ângulo diferente de 0, 180 e 90 graus. Quando é diferente de 0, 180 e 90, nesse caso aí é 60, eu vou usar uma outra fórmula. Certo? Então, F1 é 70 newton, F2, no caso, é 80 newton, e eu quero saber qual é o valor da força resultante. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Então é o seguinte, galera, ó. O que a gente vai ver aqui agora? Observe que eu tenho aqui, né? Eu tinha, no caso, dois vetores com um ângulo diferente de 0, 90 e 180 graus. Certo? Então, como é que eu faço para resolver isso aqui? Primeiro, eu vou traçar o primeiro vetor, que é o vetor F1. Depois, traço o vetor F2 de forma que a origem de F2 toque na origem de F1. E F2 é 80 newton. Eu vou ter um ângulo de separação entre eles, que é 60 graus. Traço, no caso, uma reta paralela a F1, que como tem mesmo comprimento vai ser F1 também.
Traço uma reta paralela a F2, que como vai ter mesmo comprimento de F2, também vai ser F2. E a resultante é a parte da origem, formando uma diagonal desse quadrilátero. Então aqui eu tenho, no caso, a força resultante. Olha só, então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar bem simples. Como é que eu faço? Ó, aqui eu vou ter o seguinte. O cosseno de 60, no caso, é 1 meio. E a fórmula que eu vou usar é força resultante ao quadrado, igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo. Tá aqui. No lugar de F1 eu boto 70. E no lugar de F2 eu boto 80. No lugar do cosseno, 1 meio. Então, substituindo os valores, vai ficar dessa forma aí que você está vendo. Posso cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. 70 ao quadrado, 4.900. 80 ao quadrado, 6.600. 70 vezes 80, 5.600. Somando aqui, eu vou ter 16.900. Esse valor aí que está em forma de potência, esse 2, passa para o outro lado em forma de raiz. Então, eu vou ter raiz de 16.900. Raiz de 16.900 vai dar 180. Então, tá aqui. Essa é a força resultante. Então, a força de 180 newtons vai substituir a força de 70 newtons e a força de 80, ok? Equilíbrio de uma partícula, gente. Olha só. Eu tenho dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. Vamos falar aqui primeiro do equilíbrio estático, certo? Olha só. O equilíbrio estático ele vai ocorrer quando o ponto material existe nele uma tendência de ficar em repouso. Ok? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos aqui nesse exemplo, né, que o ônibus está parado. De repente, o ônibus ele acelera bruscamente. Quando ele acelera bruscamente, existe uma tendência do seu corpo de continuar onde ele estava. Então, o que, que vai acontecer? No exemplo de baixo, né, como você está vendo, quando ele vai para a esquerda, então existe a impressão que o corpo ele está indo para a direita. Não é verdade? Mas não é que ele está indo para a direita, existe uma tendência dele de ficar em repouso no lugar que estava. É a mesma coisa no caso, é um outro exemplo. Você está parado em cima do cavalo, quando o cavalo ele parte, né, você tem a impressão que é projetado para trás. Não é que você é projetado para trás, você está em repouso, livre da ação de forças, certo? E quando você está livre da ação de forças, vai acontecer o seguinte, né? O seu corpo existe uma tendência dele de continuar onde ele estava. E o equilíbrio dinâmico é o contrário. É a tendência dos corpos de continuar em movimento, certo? Como ele está livre da ação de forças, esse movimento vai ser uniforme. Todo corpo que está livre da ação de forças, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento uniforme. E estado de inércia vai ocorrer quando o corpo está, no caso, ou em repouso ou em movimento uniforme. O exemplo aqui é esse aqui no carro. O carro, no caso, ele está numa certa velocidade. Quando ele bate no muro, tá? A pessoa que está dentro dele é projetado para frente com a mesma velocidade que o carro estava. Ele é projetado em movimento uniforme. Então, existiu aí uma tendência do corpo de continuar em movimento uniforme. Então, a tendência dos corpos de continuar em repouso é o equilíbrio estático. A tendência dos corpos de continuar em movimento é o equilíbrio dinâmico. Leis de Newton. Vamos falar agora o seguinte, gente. Ó, eu tenho no caso aqui, esse aqui é Isaac Newton, né? A primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Então vamos começar aqui com a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Olha só, gente, é o seguinte. O princípio da inércia diz o seguinte, que um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que é um ponto material isolado? Isolado quer dizer, no caso, que ele está livre da ação de forças. A resultante das forças que agem sobre ele é igual a zero. Então, todo o corpo, no caso, que ele está livre da ação de forças, certo? Que a resultante das forças é igual a zero, existe uma tendência nele de continuar em repouso ou em movimento uniforme. Exemplos disso aqui são exemplos que a gente viu no slide anterior, né? Quando você está dentro de um ônibus parado, que o ônibus acelera bruscamente e você tem a impressão que é projetado para trás, né? Ou então, no caso, o cinto de segurança, por exemplo, né? Quando você está sem o cinto de segurança, que o carro bate, você é projetado para frente, com a mesma velocidade que o carro está. Então, esse é o princípio da inércia. Um ponto material isolado, que é um corpo livre da ação de forças, está em repouso ou em movimento retilíneo
uniforme. Tá aqui um exemplo, né? O motoqueiro, no caso, ele está em movimento, aí ele bate, no caso, no muro. Quando ele bate no muro, ele é projetado para frente, com a mesma velocidade que a moto estava. E aqui é o conceito de inércia, propriedade do ponto material de resistir a qualquer variação de velocidade. Por quê? Se existir variação de velocidade, eu tenho uma aceleração. E se eu tenho uma aceleração, né, você tem força. Então ele não pode estar em estado de inércia. Então, para o corpo estar em estado de inércia, ele tem que estar livre da ação de forças. A resultante das forças que vai agir sobre o corpo vai ter que ser igual a zero. Ainda nas leis de Newton, vamos falar agora da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, ok? Que diz o seguinte, que quando é aplicado em um corpo que possui certa massa, uma força resultante, é produzido nele movimento, é produzido aceleração, certo? É o produto, a massa pela aceleração é igual à força. Essa é a fórmula, no caso, da força resultante, onde a força, no caso, é dada em Newton, a massa em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Ou seja, se produzir variação de velocidade, produz aceleração, portanto, né, tem força ali. Essa é a segunda lei de Newton. A força vai produzir aceleração, certo? Então tem aqui a força resultante, que é em Newton, unidade do SI, a aceleração, que é em metro por segundo ao quadrado, e a massa, que é em quilograma. Aqui eu tenho o seguinte, gente, tem aí equilíbrio estático, mas é força-peso, ok? Olha só, gente. O que seria, no caso, a força-peso? A força-peso é uma força de direção vertical e sentido para baixo, certo? Isso é força-peso. No caso, é a força de atração da Terra com o objeto, né? É uma força que puxa o objeto para a Terra. Isso, no caso, é a força-peso. Ela é vertical e para baixo sempre, ok? A fórmula da força-peso é massa vezes gravidade. Então é o seguinte, gente, ó, peso e massa não é a mesma coisa. Na aula de vetor a gente viu. Massa, no caso, é a quantidade de matéria de um corpo, é a grandeza escalar. Peso é uma força de direção vertical e para baixo, então é grandeza vetorial. Ok? E aqui, no caso, são as unidades. Como eu estou falando de força-peso, peso é uma força, então é em Newton. Toda força, gente, não importa qual, a unidade vai ser o Newton. E o G é uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, é em metro por segundo ao quadrado. Ok? Então vamos agora, gente, ver alguns exemplos. Gente, vamos agora ver alguns exemplos, certo? Eu tenho aqui o seguinte. Nesse exemplo, eu tenho aqui. Foi dada a tarefa a 2 pescadores de tirar um barco de dentro do mar. Então, o pescador 1 puxa com uma corda aplicando uma força de F1 igual a 60 newtons. O pescador 2 puxa também com uma corda, desenvolvendo uma força F2 perpendicular a F1 de intensidade 80 newtons, como representado na figura abaixo. Tá aqui a figura. Tá aí os dois pescadores, no caso, né? Um, no caso, puxando com a corda com a força de 60, o pescador 2 puxando com a força de 80, e essas forças são perpendiculares, formando ângulo de 90 graus. O barco possui uma massa igual a 200 kg. Sabendo que os pescadores partem do repouso com velocidade inicial igual a zero, após 8 segundos puxando, o deslocamento do barco será quanto? Vamos lá. Resolução, gente. Ele quer o deslocamento, ΔS. Ele dá F1, que é 60, dá F2, que é 80. Ele dá a massa, que é 200, e o tempo, que é 8 segundos. Tem a velocidade inicial, que é zero também, né? Primeiro que eu tenho que fazer aqui, gente, é achar a força resultante. Ok? Então, tem aqui o vetor F1 e tem o vetor F2. Traço uma reta paralela aqui, vê? Preste atenção que você tem origem com origem aí. As duas origens dos vetores se encontram no vetor força. Traço uma reta paralela ao vetor 1, né? E traço uma reta paralela ao vetor 2. No caso, a diagonal vai partir das origens dos vetores, que é, no caso, a força resultante. Então, qual é o valor dessa força resultante? Você tem aí dois triângulos retângulos, onde FR é a hipotenusa, a força resultante. Então, você vai ter o seguinte aqui. Vai ficar força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, porque tem 90 graus. E quando tem 90 graus, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Tá aí.
Então vai ficar o seguinte, força resultante ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Então eu vou ter força resultante ao quadrado igual a 3.600 mais 6.400. Somando, no caso, esses valores aqui, eu vou ter que a força resultante ao quadrado é igual a 10.000. 10.000, no caso, ele tá em forma, esse FR está em forma de potência, aí o 2, ele passa para o outro lado na operação inversa. Raiz de 10.000, a força resultante é igual a 100. Só que é o seguinte, gente, né? Ele não pede a força resultante, ele está pedindo, no caso, o deslocamento. Como o movimento aqui é uniformemente variado, porque tem força, tá? Se não tivesse força, ele seria uniforme, ele estaria em inércia, mas como tem força aqui, é uniformemente variado. Eu tenho que achar, no caso, né, aqui, a aceleração dele para jogar na fórmula. Então vamos lá. Para achar, no caso, a aceleração, eu vou usar essa fórmula aqui da força resultante. Força é igual a massa vezes a aceleração. Onde a força que eu achei, no caso, foi 100, a massa era 200 e eu quero A. Esse 200 está, no caso, multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar 100 dividido por 200, A vai ser igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Agora que eu achei, no caso, esse valor, eu vou jogar na fórmula, no caso, sorvetão, né? A função horária dos espaços. Δs é igual a V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores, eu vou ter Δs igual a 0 vezes 8, mais 0,5 vezes 8 ao quadrado sobre 2. 0 vezes 8 vai dar 0. 8 ao quadrado é 64. Né? 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, ΔS vai ser igual a 16 metros. Ok? Então tá aí, gente. Certo? Essa aqui foi a nossa primeira aula do nosso curso sobre dinâmica. Tá? Onde eu falo da primeira e segunda lei de Newton. Falou, galera. Até a próxima aula.